Bem, então, continuando. A fase fotoquímica da fotossíntese, ela gerou ATP, o NADPH e o oxigênio, que não vai ser usado, né? Então, agora, na fase química ou bioquímica, que é o ciclo de Calvin, esses dois produtos aqui vão ser usados juntamente com o gás carbônico para formar os açúcares, né? Entenda açúcares como sendo carboidratos. Então, é importante lembrar, né? A fase fotoquímica, que é a fase que depende de luz, ela vai se dar aqui na membrana dos tilacoides e no lúmen, né? Uma parte dela também é feita no lúmen. Enquanto que a fase bioquímica, ela vai ser feita aqui no estroma, que é a parte líquida, aqui do interior do cloroplasto. Lembrando, né? Essas duas fases, elas podem ser também chamadas de fase clara e fase escura. Porém, essa fase que seria a escura, não é que ela acontece só no escuro. Ela acontece enquanto tiver luz, basicamente. Tipo, para que ela ocorra, ela não vai precisar da luz exatamente como a fase fotoquímica que precisa dela. Mas indiretamente ela vai precisar, já que ela vai precisar dos dois produtos que foram feitos aqui na fase que precisa de luz, né? Então, meio que indiretamente ela vai precisar de luz, só que não exatamente. Não sei se for muito claro, mas é basicamente isso, né? Então, no estroma, que é onde vai ter o ATP, o NADPH, que foram produzidos pela fase fotoquímica, eles vão ficar aqui no estroma. Também vai ter as enzimas e vai ter uma pentose, que é um carboidrato já pré-existente aqui, que vai ser a ribulose, né? Você vai entender para que vai servir essa ribulose em si. Então, a fase bioquímica, como eu falei, ela é um ciclo, né? Então, se é um ciclo, é semelhante a como se fosse o ciclo de Krebs, por exemplo. Então, vai ter que ter alguém que vai entrar nesse ciclo e alguém que já estava no ciclo. Por exemplo, no ciclo de Krebs, quem entra é o acetil-CoA e quem já está no ciclo é o oxaloacetal. Bem, nesse ciclo de Calvin aqui, quem vai entrar é o CO2. O CO2 ele vai entrar aqui e quem já está no ciclo que vai dar início é essa tal dessa ribulose, que é um carboidrato de 5 carbonos, né? É um monossacarídeo, portanto é uma pentose, semelhante àquela pentose que tem no DNA, né? Que é a ribose, mas nesse caso aqui é a ribulose. E ela vai estar na forma de ribulose 1,5-bifosfato, ou seja, vai ter dois fosfatos ligados nela. Então, essa ribulose 1,5-bifosfato a gente abrevia como RUBP, para ficar mais fácil, né? Então, o CO2 vai entrar, tem aqui a RUBP, e vai ser feita várias reações que serão usadas para produzir os carboidratos nesse ciclo. Esse ciclo ele vai ser dividido em três etapas, né? Que seria a etapa de fixação do carbono, ou seja, pegar um carbono inorgânico e incorporar ele a uma molécula orgânica, que seria a RUBP. Vai ter a etapa de redução desses produtos que foram formados a partir do CO2 com a RUBP, então eles vai sendo reduzido, ou seja, vai sendo montado, né, as moléculas dos carboidratos. E a parte da regeneração, que é quando a gente vai pegar um desses carboidratos que foram formados aqui para novamente voltar a produzir o RUBP, que é a ribulose, porque ela não pode faltar nesse ciclo, né? Então vai ter essa parte aqui da regeneração. Então, iniciando aqui com a etapa de fixação desse carbono aqui, né? O ciclo ele vai começar com 3 moléculas de gás carbônico que vão reagir com 3 moléculas de ribulose 5-bifosfato. É feito com 3, só que aqui na representação a gente vai usar como se fosse só com um, só por vias didáticas para ficar mais fácil de entender, né? Então tá aqui a ribulose 5-bifosfato, ela é essa molécula aqui, e ela tem 5 carbonos, como eu disse. Então vai entrar um carbono nela na forma de CO2 atmosférico aqui, que ele entra através dos estômatos da planta, né? A planta ela vai abrir os estômatos, o CO2 ele vai entrar, vai reagir lá no estroma do cloroplasto com a ribulose, né? Então a enzima que vai catalisar essa carboxilação é a rubisco, né? Essa rubisco é a enzima mais abundante do planeta e também é uma das mais importantes, já que é ela que vai dar início assim na formação dos compostos orgânicos dos seres fotossintetizantes, né? Então, esse nome rubisco é uma abreviação, já que o nome dela é muito grande, né? Ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase e oxigenase. Então, carboxilase é a função que ela está fazendo aqui. Ela está carboxilando uma molécula de 5 carbonos em o que deveria, teoricamente, ser uma molécula de 6 carbonos. Que realmente ela é formada, uma molécula de 6 carbonos, só que é um intermediário que é rapidamente quebrado em duas moléculas de 3 carbonos, né? Então, ele vai de ribulose 1,5-bifosfato para duas moléculas de 3-fosfoglicerado. Então, esse aqui é o glicerato, vai ter esse fosfato
na sua molécula, que vai ser no carbono 3, então vai ser o 3-fosfoglicerato. Essa é a parte de fixação do carbono. A gente pegou esse carbono aqui, ó, inorgânico, e fixou ele em uma molécula orgânica. Então, esse carbono agora está sendo orgânico. Essa é a primeira parte do ciclo de Calvin. Então, vamos para a segunda. A segunda parte é a parte da redução, né? Então, esse carbono ele vai sendo trabalhado, vai aumentando o nível de energia dele para que seja formado posteriormente um carboidrato mais complexo, como, por exemplo, a própria glicose, né? Então, está aqui o 3-fosfoglicerato, que foi formado aqui. A gente só vai fazer com um, embora tenha sido formado 2, né? 6, na verdade, porque foram 3 gases carbônicos aqui, com 3, formou 6 3-fosfoglicerato, que a gente abrevia como PGA. Mas lembrando, vai ser usado só um aqui na explicação. Então está aqui o 3-fosfoglicerato e agora ele vai sofrer uma fosforilação por quinase. Ou seja, está aqui uma molécula de ATP, lembrando, né, o ATP que foi formado lá na fase fotoquímica. Está aqui a molécula de ATP e um dos fosfatos do ATP vai ser doado para o 3-fosfoglicerato. Então ele vai ficar aqui no carbono 1, formando o 1,3-bifosfoglicerato, que é o glicerato com um fosfato a mais, né? Então, esse ATP que foi formado lá na fase fotoquímica, ele já está sendo usado aqui nessa etapa para fazer a fosforilação desse fosfoglicerato, formando aqui um 1,3-bifosfoglicerato. Então, continuando a parte da redução, está aqui o 1,3-bifosfoglicerato que foi formado, né? Lembrando, foram seis que foram formados aqui. E agora ele vai ser reduzido de fato, né? Reduzido por quem? Pelo NADPH, que foi formado, ó, o NADPH que foi formado novamente lá na fase fotoquímica, ele também vai ser usado aqui. E ele vai doar um hidrogênio dele para o 1,3-bifosfoglicerato. Só que um dos fosfatos que estava aqui no 1,3-bifosfoglicerato, ele vai sair para fornecer a energia para a entrada desse hidrogênio. Então, o fosfato saiu na forma de fosfato inorgânico e entrou aqui esse hidrogênio. No que entra esse hidrogênio, vai formar aqui uma outra molécula que é o gliceraldeído 3-fosfato. E o gliceraldeído 3-fosfato, ele já é um carboidrato. Ele é uma triose. Ou seja, é um carboidrato de 3 carbonos. Da mesma forma que a ribulose é um carboidrato de 5 e a glicose é um carboidrato de 6, o gliceraldeído 3-fosfato ele já é um carboidrato de 3. Então, teoricamente, o ciclo ele meio que já se encerrou aqui, já que formou um açúcar. O gliceraldeído ele já é um açúcar. Porém, o gliceraldeído, se for juntado a outro, lembrando, né, ele tem 3, se for juntado a outro com 3, ele pode vir a formar a glicose, por exemplo. Só que isso aí já seria na outra via, que seria da gliconeogênese. Porém, teoricamente, o ciclo já se encerrou. Só que ainda tem a fase da regeneração, né? Já que foi gasto a RuBP aqui, ela precisa voltar a ser formada, né? Então, né, lembrando, foram gerados 6 gliceraldeídos, né? Desses 6, um vai ser desviado para a síntese de carboidratos mais complexos, como, por exemplo, a própria glicose, né? E os outros 5, eles vão ser novamente fosforilados, ou seja, vai ser novamente gasto o ATP, que foi gerado lá na fase fotoquímica, para a regeneração do RuBP, né? Porque ó, o G3P, que é o gliceraldeído 3-fosfato, ele só tem um fosfato e a RuBP tem 2. Então, quem vai suprir esse fosfato aqui vai ser justamente o ATP. Então, o ATP ele vai entrar nessas duas partes, enquanto que o NADPH ele só vai entrar nessa parte aqui de reduzir o 1,3-bifosfoglicerato para gliceraldeído 3-fosfato, né? Então, é basicamente isso que vai ocorrer. Um dos G3P vai ser desviado para a síntese de carboidratos mais complexos, enquanto o outro aqui vai ser usado para regenerar a RuBP para ir em outro ciclo, né? Mas lembrando, né? Cadê? Dos 6 gliceraldeídos que foram formados, um vai ser desviado para a síntese de carboidratos mais complexos, tipo a glicose, por exemplo. E os outros 5 vão ser usados para regenerar. Ou seja, se for para fazer uma glicose, a cada 2 voltas no ciclo, que vai ser gerado gliceraldeído suficiente para formar glicose, já que a glicose tem 6, ela vai precisar de 2 gliceraldeídos que foram desviados para serem condensados para formar uma glicose, já que esse aqui tem 3 e a glicose vai ter 6, né? Bem, mas isso tudo que foi visto no ciclo de Calvin é um exemplo da atividade de carboxilase da rubisco, né? Como eu disse, a rubisco, essa enzima, ela é uma ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, né? Isso que a gente viu foi a carboxilase.
Só que a rubisco ela também vai ter uma função de oxigenase, ou seja, em vez de ela incorporar um CO2 na ribulose, ela vai incorporar meio que acidentalmente oxigênio. Bem, quando isso acontece, a gente dá o nome de fotorrespiração. Está aqui a ribulose, um 5-bifosfato, como eu disse, e na atividade de carboxilase da rubisco, ela vai gerar duas moléculas de fosfoglicerato, como foi visto anteriormente. Só que na função de oxigenase, ela vai gerar um fosfoglicerato, como esse aqui, e um fosfoglicolato, que seria com o oxigênio incorporado. Esse tipo de atividade de oxigenase, ela vai ocorrer quando a temperatura está muito alta e está com uma concentração muito baixa de CO2 em relação a oxigênio. Então, tem mais oxigênio do que CO2. Enquanto que na função de carboxilase, geralmente ela vai ocorrer em temperaturas mais baixas, quando a concentração de CO2 lá no cloroplasto está maior do que a de O2. Bem, isso vai acontecer por quê? Né? Quando está muito quente, a planta ela vai precisar fechar os estômatos para evitar que perca muita água. Lembrando, né? A água é necessária na fase fotoquímica, então ela não quer perder água. Só que no que ela fecha esses estômatos, a entrada de CO2 ela vai ser barrada, então não vai entrar mais CO2 e a água que está lá dentro da planta ela vai sendo usada na fase fotoquímica e vai gerando oxigênio, né? Vai gerando O2. Então a concentração de O2 vai aumentando muito, já que está sendo gerado na fase fotoquímica, e a de CO2 vai abaixando, já que não tem CO2 entrando, né? Então vai acontecer essa oxigenação da rubisco. Então ela vai fazer essa função. Então, esse fosfoglicolato ele é inconveniente para a célula, já que não está sendo fixado CO2, e sim O2. Então, a célula vai ter que fazer um arrodeio absurdo para poder lidar com essa molécula que não vai ser usada, né? Então, para isso, vai ser usado 3 organelas diferentes. Quando eu falei que era um arrodeio absurdo, é porque realmente vai ter que ser gasto muita coisa aqui, né? Então, tá aqui a ribulose, um 5-bifosfato. Ela foi oxigenada, né? Gerou aquele 3-fosfoglicerato e um fosfoglicolato que a gente quer se livrar dele, né? Então, a primeira reação vai ser esse fosfoglicolato perder esse fósforo, né? Perder esse fosfato na forma de fosfato inorgânico, gerando aqui o glicolato. Aí, o glicolato ele vai entrar agora no peroxissomo, que é uma outra organela. No peroxissomo, o glicolato ele vai ser oxigenado, ou seja, vai entrar mais um átomo de oxigênio aqui nele. Isso vai gerar peróxido de hidrogênio, que é tóxico, né? Ele é muito oxidante, então ele vai ter que ser quebrado em água e oxigênio novamente por essa enzima aqui, a catalase. Bem, então, o glicolato, assim que é oxigenado, ele vira o glioxilato. Agora, o glioxilato ele vai sofrer uma transaminação. Ele vai receber um grupo amina do glutamato. Então, esse glutamato ele vai doar a amina dele para o glioxilato, virando o alfa-cetoglutarato. E o glioxilato que recebeu a amina, ele vai virar o aminoácido glicina. Então, essa glicina ela vai entrar aqui dentro da mitocôndria, agora, onde ela vai ser oxidada, né? A primeiro momento, ela vai sofrer uma condensação com outra glicina que está presente aqui. Então, vai juntar essas duas glicinas aqui. Ele vai ser oxidado, esse produto aqui vai ser oxidado aqui pelo NAD. O NAD vai ser reduzido em seguida. Também vai sofrer uma descarboxilação, ou seja, a saída de um CO2, e uma desaminação, a saída de uma amina, gerando aqui a serina, que é outro aminoácido, né? Então, a serina vai voltar para o peroxissomo e vai sofrer novamente uma transaminação. Só que dessa vez ela vai perder a amina dela e não ganhar, como foi nesse caso aqui. Então, vai vir aqui um glioxilato, ele vai ganhar o grupo amina dele e vai virar novamente o aminoácido glicina. E a serina, que foi desaminada, ela vai virar o hidroxipiruvato. O hidroxipiruvato, por sua vez, ele vai ser reduzido, tá aqui o NADH, ele virou NAD. Então, o H foi para onde? Foi para o hidroxipiruvato, né? O hidroxipiruvato, assim que é reduzido, ele vira o glicerato. E o glicerato ele vai novamente entrar dentro do cloroplasto e vai sofrer uma fosforilação a partir de um ATP. Ele vai ganhar um fosfato, virando o 3-fosfoglicerato, que é esse aqui, né? Os dois que são produzidos na carboxilação. Então perceba que para que esse fosfoglicolato vire um 3-fosfoglicerato, é necessário uma maquinaria absurda aqui, muito gasto de NADH, gasto de ATP aqui. Então esse aqui é um processo que a planta vai querer evitar ao máximo para não ter que lidar com esse fosfoglicolato. É nessa parte que vai entrar os tipos de metabolismo diferentes para evitar a fotorrespiração.
Então, as plantas que fazem a fixação do CO2 diretamente aqui nas células do mesófilo, ou seja, nos cloroplastos dessas células, como a gente viu no ciclo de Calvin anteriormente, ela é o que a gente chama de plantas C3. O que seria plantas C3? Né? São as plantas que vão fixar o gás carbônico em um composto de 3 carbonos, que no caso é o fosfoglicerato, e o fosfoglicerato tem 3 carbonos. Porém, é aquela coisa, né? O CO2 está aqui, mas também pode ter O2. Então, eles vão competir pela mesma enzima, que no caso é a rubisco. Vão competir pelo ciclo de ligação da rubisco. Então, nas plantas que são de clima mais quente, elas fazem uma divisão de espaço físico mesmo entre dois tipos de células diferentes. Para quê? Porque se esse CO2 ele for fixado nessa célula aqui, não vai ser pela rubisco, em si vai ser por uma outra enzima que não vai ter a função de oxigenase. Então, ela só vai ter função de carboxilase. Então, ela vai garantir que somente o CO2 seja fixado aqui, sem fixar o oxigênio. E, como resultado dessa fixação, vai ser formado um composto de 4 carbonos, por isso que é C4, né? E esse composto de 4 carbonos vai ser o malato, ou ácido málico. Já o ácido málico, ele não vai ser um composto fixado para uso no ciclo de Calvin. Sim, vai ser um composto fixado só para transporte. Então, ele vai servir apenas de transporte do CO2. Transporte para onde? Para essa outra célula aqui desse outro espaço. Que o ácido málico nessa outra célula, ele vai ser descarboxilado e o carbono que está aqui, ele vai ser incorporado pela rubisco em si. Só que como só tem CO2 aqui, como ele só está entrando na forma de malato, não vai ter chance de ter oxigênio. Então, a eficiência dessas plantas C4 é muito maior por causa disso. É como, é como se o CO2 estivesse sendo literalmente bombeado aqui para dentro dessas células. Né? Então, vamos ver agora como se dá exatamente essa fixação nessas plantas C4. A primeira coisa que tem que saber é que as plantas C4, como eu falei, elas são normalmente mais adaptadas para climas mais quentes para ter uma maior eficiência na captação de CO2. Essas plantas normalmente a gente conhece como sendo mais monocotiledôneas, mais do tipo das gramíneas, né? Tipo o milho, a cana-de-açúcar, essas plantas de clima mais tropical. E elas têm uma morfologia interna das folhas um pouquinho diferente das dicotiledôneas, que seriam os outros tipos que fazem a fotossíntese do tipo C3. No sentido que os feixes vasculares delas estão meio que difusos, não tem uma região específica. Então há vários feixes vasculares em várias regiões da folha, ao contrário das dicotiledôneas que têm os feixes vasculares mais centralizados. Então, isso aqui é a folha, né, o corte da folha, e tem aqui as células do mesófilo, que ficam aqui no meio da folha, e os feixes vasculares, que é onde tem os vasos de xilema e floema, que são esses vasos aqui. E ao redor dos vasos vai ter essas células especiais, que são as células da bainha, que é quem vai literalmente fazer a fixação do CO2 pela rubisco, enquanto as outras células aqui do mesófilo é quem vão fazer a fixação pela PEP carboxilase. Então, como seria isso? Como eu disse, né, tem aqui as células do mesófilo e as células da bainha. Então, está aqui a célula do mesófilo e a célula da bainha com o feixe vascular que ficaria aqui do lado. Essas células elas têm uma comunicação por plasmodesmos, né, que seriam essas aberturas na membrana plasmática das duas. Então, vai ter uma comunicação e vai passar produtos através delas. Então, começando aqui, o CO2 ele está aqui no ar, ele vai entrar através dos estômatos e ele vai reagir com a água aqui do meio extracelular aqui do mesófilo. Através de uma enzima, né, que é a anidrase carbônica, ele vai reagir com a água formando o bicarbonato. O bicarbonato, que é quem está com o CO2, ele vai reagir com o fosfenolpiruvato. Você lembra bem, né, o fosfenolpiruvato ele é um produto lá da via glicolítica. Então, esse produto lá que vai estar no citoplasma, ele vai ser desviado aqui para a fixação do CO2. Então, vai pegar um fosfenolpiruvato lá da via glicolítica e, através dessa enzima aqui, a PEP carboxilase, como eu disse, né, ela só tem função de carboxilase, ela vai carboxilar esse fosfenolpiruvato, né, que tem 3 carbonos, vai juntar um carbono aqui do CO2, do bicarbonato, vai formar um produto de 4 carbonos, né, que é o oxalacetato. Para que esse CO2 ele seja incorporado no fosfenolpiruvato, ele vai ter que perder esse fosfato, né, que é a saída do fosfato que vai fornecer a energia para a entrada do CO2, já que o CO2 ele é uma molécula muito pobre em energia que não vai conseguir se unir nesse fosfenolpiruvato. Né? Então, tá aqui o fosfenolpiruvato, recebeu CO2, virou o oxalacetato, que é o mesmo lá do ciclo de Krebs. Né?
Então, agora esse oxalacetato ele vai ser reduzido até malato, né, que é o ácido málico. Agora, esse malato ele vai entrar através do plasmodesmo dentro da célula da bainha. Lembrando, o malato aqui ele recebeu o CO2 e ele está servindo como transportador apenas. Agora, o malato vai primeiramente sofrer uma oxidação aqui pelo NADP, o NADP vai ser reduzido a NADPH, e ele também vai sofrer uma descarboxilação. Então, ele vai perder o CO2 que ele estava transportando, e agora o CO2 ele vai ser fixado aqui pela rubisco, aquela mesma lá do ciclo de Calvin. Então, o ciclo de Calvin vai ocorrer aqui, para a formação dos carboidratos. Porém, né, quando o malato ele perde esse CO2, ele vai de um composto de 4 para um composto de 3 carbonos. Então, ele volta a ser o quê? Um piruvato. E o piruvato ele vai entrar pelo plasmodesmo de volta até a célula do mesófilo. Então, ele vai entrar e ele vai sofrer uma fosforilação para recuperar o fosfenol piruvato aqui, que vai novamente fixar um novo CO2. Para isso, ele vai usar a energia de um ATP, que vai ser quebrado em AMP e pirofosfato, juntando aqui um fosfato inorgânico a esse piruvato, formando aqui o fosfenol piruvato, normalmente que vai ser usado, né? Bem, além das plantas C4, também vai ter as plantas CAN, que seria o metabolismo ácido das crassuláceas, essa sigla em inglês, né? Que fazem de uma forma parecida com as plantas C4, eles fixam inicialmente o CO2 em um composto de 4 carbonos para servir de transporte, para depois esse CO2 vai ser liberado e fixado pela rubisco em si. Só que nas plantas C4 eles fazem uma divisão entre essas duas fixações em espaços físicos, né, que são dois tipos de células diferentes. Porém, nas plantas CAN, que seriam as crassuláceas, ou seja, os cactos e suculentas, na maioria, eles não têm essas células da bainha. Então, para contornar isso, eles fazem uma divisão não por espaço físico, mas por espaço de tempo, no qual a primeira parte, que vai ser a fixação pela PEP carboxilase, ou seja, no composto de 4 carbonos, ela vai ser feita à noite, enquanto que a fixação pela rubisco ela vai ser feita durante o dia. Por que exatamente elas fazem esse controle de dia e noite? Porque, né, os cactos e as suculentas elas são plantas que vivem em ambientes extremamente áridos, com muita escassez de água. Então elas têm que guardar a água no interior do corpo delas a qualquer custo. Então não pode perder água de jeito nenhum. Por isso, se os estômatos dela ficassem abertos durante o dia, ia ter uma grande perca de água. Então, por isso, elas deixam os estômatos fechados durante o dia e a fixação de CO2, que é necessária para produzir os carboidratos que vão ser usados de alimento, é feito à noite, porque à noite é mais frio, a transpiração de água é menor, então essa perda de água vai ser menor, então eles abrem os estômatos e fazem essa fixação do CO2 durante a noite, né? Então, vai ocorrer de uma forma parecida, só que vai ser, unicamente a diferença vai ser o tempo que esses estômatos eles vão ficar abertos, né? Então tá aqui, ó, de noite os estômatos ficam abertos, o CO2 entra, né? Ele vai reagir com a água através da anidrase carbônica, formando aqui o bicarbonato da mesma forma. Então vai acontecer a mesma coisa, o fosfenol piruvato vai ser carboxilado até oxalacetato. O oxalacetato vai ser reduzido até malato, que é o ácido málico, e ao invés de ir para a estágio das células da bainha, que nessas plantas CAN não vai ter. Então eles ficam guardados dentro dos vacúolos, né? Então eles ficam guardados aí e o ácido málico vai ter novamente a função de transportar e nesse caso aqui vai ser de armazenar também, né? Então ele vai armazenando aqui durante a noite. Aí beleza, durante o dia esquentou o clima, então agora os estômatos ficam aqui fechadinhos, não entra mais nenhum CO2 e também não sai mais nenhum O2. Então agora vai ser feita a fase fotoquímica, né? Vai ser gerado o ATP e o NADPH e o CO2 ele já está pronto para ser fixado aqui no ciclo de Calvin. Então agora o malato que estava aqui dentro do vacúolo ele vai sair, ele vai ser descarboxilado, então ele vai voltar a ser piruvato. E o CO2 que veio aqui do malato, que foi descarboxilado, ele vai para o ciclo de Calvin ser fixado agora pela rubisco para poder gerar os carboidratos. Ó. Gerou aqui o amido, né, que é um carboidrato de polissacarídeo. Então, é basicamente isso a diferença entre as plantas C3, C4 e CAN. Basicamente é essa.